dia, good morning, buenos dias. A década de 1960 foi terrível para o torcedor vascaíno. Depois de décadas de destaque, o clube conquistara seu último título carioca em 1958 e já não era protagonista nem no cenário carioca nem nacional. Uma série de desavenças políticas ajudaram a criar uma crise financeira e institucional no clube. O que o torcedor deveria esperar dos próximos anos? Me chamo Rafael Garcia Assunção, um apaixonado pela Cruz de Malta, trazendo todos os detalhes da história mais linda do futebol mundial. Grandes esquadrões, títulos conquistados, histórias marcantes. Aqui você vai entender por que amamos tanto esse clube. O Vasco é gigante, conhecido e respeitado em todo o mundo, pois o mundo é Vasco. Vasco da Gama, se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. O Vasco mostrava uma nova cara para as disputas de 1970. O histórico zagueiro Orlando se aposentara um ano antes, após voltar ao seu clube de coração. Brito e Ney saíram para o rival Flamengo, e o ponta-direita Nado foi para o Olaria. Chegaram do Fluminense o ponta Gilson Nunes, do Bangu o goleador Dé, e do Racing da Argentina o craque Silva Batuta, ídolo do Flamengo na década de 60. Silva chegou naturalmente cercado de desconfiança, mas demorou pouco tempo para mostrar todo o seu potencial. Com muita habilidade e gols, o craque foi conduzindo a nau vascaína vagarosamente, sob o comando do técnico Tim. A equipe não fez uma boa Taça Guanabara, tampouco um bom Robertão. As esperanças estavam depositadas no Campeonato Carioca. O Vasco era o único clube carioca que não teve nenhum representante na campanha da seleção brasileira do tricampeonato da Copa do Mundo no México. Por isso, queria provar seu valor dentro de campo para encerrar um jejum de 12 anos sem o título carioca. A equipe chegou à penúltima rodada precisando apenas da vitória diante do Botafogo para se sagrar campeão. O Botafogo não tinha mais esperanças de título, apenas jogar água no chope do vascaíno. Silva, que já tinha marcado 9 gols naquele campeonato, sofre uma falta na entrada da área. Gilson Nunes bate com força e abre o placar para o Vasco. Já na segunda etapa, Valfrido marca o segundo e deixa a torcida esperançosa pelo título. Ferretti ainda desconta no fim, mas não evita o fim do jejum. Vasco era campeão carioca de 1970.
completar o sucesso desse ano, em que o presidente mais jovem da história assumira o cargo, o Vasco se sagrou campeão carioca de remo pela 38ª vez, unificando seus títulos e se consagrando como campeão de terra e mar. O ano de 1971 começa com expectativa imensa, pois seria realizado o primeiro campeonato brasileiro de clubes, dessa maneira extinguindo o Roberto Gomes Pedrosa, que era conhecido como Taça de Prata. O Vasco tinha como reforços, vindo do Olaria, o lateral esquerdo Alfinete e o zagueiro Miguel. E do Botafogo vinha o imponente zagueiro Moisés. O ataque era o mesmo do ano anterior, com Luiz Carlos, Dé Aranha, Silva e Gilson Nunes. Mas era a base do Vasco que chamaria a atenção naquele ano. O bom zagueiro gaúcho começou a ganhar oportunidades no time de cima, assim como o jovem atacante Roberto. O Vasco terminou o Carioca na 7ª posição. Pelo Campeonato Brasileiro, o time fez uma campanha bem ruim. No jogo contra o Bahia, no dia 14 de novembro de 1971, o Vasco perdeu por 1-0 em Salvador. Esse jogo marcou a estreia do jovem Calu, apelido de Roberto, em jogos oficiais. Já na segunda fase, num confronto no Maracanã contra o Internacional de Porto Alegre, no dia 25 de novembro de 1971, o Vasco vencia por 1-0, quando o jovem Roberto, com apenas 17 anos, entrou em campo. Em um de seus primeiros lances, ele driblou 4 marcadores e disparou uma bomba, marcando um lindo gol, o primeiro dos seus 708 marcados com a camisa cruz-maltina. No dia seguinte, as manchetes dos jornais diziam: Garoto Dinamite explodiu. Assim surgiu o apelido e o maior ídolo da história vascaína. Este também era o primeiro dos 190 gols marcados por Roberto no Campeonato Brasileiro, recorde jamais igualado por qualquer jogador em qualquer tempo. O Vasco terminaria a primeira edição do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação. Em 1972, o Vasco queria voltar a figurar entre os maiores do Brasil. Na contratação mais cara da história até então, a equipe trouxe o tricampeão mundial Tostão, maior jogador da história do Cruzeiro. A minha preocupação a partir de agora é fazer todo o possível para que realmente o Vasco seja recompensado com esse esforço dessa transferência. Naquele ano também chegaria o atacante Jorginho Carvoeiro, do Bangu. Na campanha do Campeonato Carioca de 1972, o Vasco, após conquistar o 3º turno e, consequentemente, a Taça José de Albuquerque, acabou derrotado por Flamengo e Fluminense nas finais e amargou a 3ª colocação. Nesse ano, pela primeira vez, a Taça Guanabara era incorporada ao Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Brasileiro, mesmo se classificando para a segunda fase, o Vasco acabaria na 7ª colocação. 1973 seria uma decepção para o torcedor vascaíno, muito por conta da aposentadoria do craque Tostão. Ele sofria de um problema na visão desde 1969, causado por um deslocamento na retina. Portanto, após curta passagem pelo Vasco, tendo marcado 7 gols e com apenas 26 anos de idade, se despedia dos gramados um dos maiores craques brasileiros de todos os tempos, o genial Dr. Tostão. No início do ano, o Vasco disputou com Flamengo, Botafogo e América o torneio Erasmo Martins Pedro. Após vencer o Flamengo e empatar com a América, o jogo contra o Botafogo, também válido pelo Carioca, terminou 2-1 para o Vasco, que conquistou o título. Já no Carioca, apesar de vencer o 3º turno e conquistar o troféu Pedro Novaes, empatou o jogo extra com o Flamengo em 0-0 e perdeu a chance de disputar o título contra o Fluminense, que seria o campeão por causa de um regulamento confuso. Pelo Brasileirão daquele ano, uma campanha pífia e a 14ª colocação. 1974 seria um ano que prometia.
A equipe tinha uma defesa bem treinada pelo técnico Mário Travaglini, na sua terceira temporada no clube. O meio de campo estava consolidado desde a chegada de Zanata no ano anterior e Ademir vindo do Santos. Roberto já se destacava há 2 anos com seu faro de gol, agora auxiliado por Jorginho Carvoeiro e pelo possesso Amarildo, campeão mundial pela seleção em 1962 e em seu último ano como profissional. O Campeonato Brasileiro teve início em março e o Vasco, com uma grande campanha, chegou ao quadrangular final contra o Santos de Pelé, Edu e Marinho, o Cruzeiro de Dirceu Lopes, Piazza e Nelinho e o Internacional de Falcão, Carpegiani e Figueroa. Considerado azarão diante dos outros favoritos, o Vasco iniciou o quadrangular derrotando o Santos no Maracanã. Luiz Carlos abriu o placar. Zanata, tem campo. Zanata, penetrando Zanata, cruzando. Gol! 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 Pelé marcou de falta o que seria o seu último gol em um campeonato brasileiro. Pelé, o brecha. Pelé, gol! 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 Pelé! Mas Roberto decidiu nos minutos finais a vitória vascaína. De cabeça, boa bola para o Vasco. Gol! Gol! Roberto! No segundo jogo no Mineirão, o Cruzeiro abriu o placar e encaminhava a vitória, quando um fato inusitado aconteceu. O massagista do Vasco, conhecido pai de santo nos terreiros do Rio de Janeiro, havia enterrado 2 ovos junto à grande área do gramado. O Vasco empatou com um gol do lateral Alfinete no segundo tempo e botou fogo no jogo. Nos minutos finais, um suposto pênalti não marcado no atacante cruzeirense Palhinha fez com que um dirigente do Cruzeiro invadisse o gramado e tentasse agredir o árbitro. O treinador cruzeirense também partiu para cima do Bandeirinha, causando um enorme tumulto. Fim de jogo, 1-1, que bastava ao Vasco vencer o Internacional para se sagrar campeão brasileiro. No Maracanã, diante de 118 mil pessoas, o Vasco começou o jogo massacrando o poderoso Esquadrão Colorado. O primeiro tempo acabou 2-0 para o Cruz Maltino, com gols de Roberto e Zanata, fora o baile. A torcida já comemorava o título, mas nos 20 minutos finais, o Inter empatou com gols de Lula e Escurinho e adiou a festa. Como Vasco e Cruzeiro terminaram com 4 pontos, o título seria decidido num jogo extra no campo do clube com melhor campanha ao longo do campeonato. O Cruzeiro havia conquistado ao longo do campeonato 38 pontos, enquanto o Vasco havia conquistado apenas 34. Mas o artigo 59 do regulamento dizia: quando houver tentativa de agressão ou agressão por parte do público ou de qualquer dirigente, associado ou empregado das associações locais, ao árbitro, seus auxiliares, dirigentes, empregados ou jogadores da associação visitante, o Departamento de Futebol da CBD reestruturará a tabela do campeonato, invertendo o mando de 3 dos jogos subsequentes da associação local. Logo, o mando de campo seria invertido e a partida extra seria realizada no Maracanã ao invés do Mineirão. Vantagem para o Vasco por jogar em casa e vantagem para o Cruzeiro, que dividiria a renda do jogo por ser realizado em estádio maior e por conseguir a liberação do craque tricampeão do mundo Piazza, que tinha sido expulso contra o Santos. Com um público de 112 mil pessoas, o jogo começou estudado, mostrando a tensão das duas equipes. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Zanata cobrou falta da direita e no bate-rebate sobrou para o meia Ademir estufar as redes. Vascão 1-0. O Vasco tomou conta do jogo e marcou mais um gol, com Jorginho Carvoeiro, mas foi mal anulado pelo árbitro da partida, que assinalou impedimento. Olha o perigo aí! No segundo tempo, o Vasco demonstrou desgaste físico, principalmente com Andrada e Moisés, sentindo dores musculares. Joãozinho entrou para infernizar o jogo pelo Cruzeiro e aos 19 minutos, Nelinho empatou com um dos seus torpedos característicos. Nelinho empata para o Cruzeiro. A torcida do Vasco começou a empurrar a equipe, que foi atrás do gol da vitória. Aos 33 minutos,
Alcir fez grande lançamento para Jorginho Carvoeiro, que trombou com o goleiro Vitor. A bola sobrou para o próprio e o ponta-direita finalizou com rapidez, sem goleiro, para fazer o segundo gol vascaíno. Vasco da Gama! Jorginho! O Cruzeiro foi para o tudo ou nada e até conseguiu marcar o gol de empate, que foi estranhamente anulado pelo árbitro da partida. Mas a Dirceu Lopes. Boa jogada, boa penetração, é gol! Impedimento! Mas é um lance para se discutir muito tempo. O Vasco se tornava então o primeiro clube carioca campeão brasileiro de futebol. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. A campanha do Vasco foi de 12 vitórias, 12 empates e 4 derrotas, com 33 gols marcados e 18 sofridos em 28 jogos, tendo Roberto Dinamite como artilheiro do campeonato com 16 gols. Logo após o encerramento do Brasileirão, começou o Campeonato Carioca. O Vasco venceu o segundo turno e conquistou a taça Oscar Wright da Silva. No triangular final, empatou com o América em 2-2 e foi para a decisão contra o Flamengo precisando da vitória. O jogo foi truncado e o Flamengo segurou o 0-0 que lhe interessava. No fim do jogo, com o vice-campeonato, Roberto reclamou da arbitragem, que marcou um toque de mão quando ele iria marcar o gol do título. Essa final ela teve também um peso histórico. Ela marcaria o início da rivalidade entre o vascaíno Roberto Dinamite e o flamenguista Zico, considerada por muitos como a maior rivalidade do futebol brasileiro, que duraria quase 2 décadas. De Maria. Ei você torcedor, tá curtindo o canal, tá curtindo o conteúdo? Então não se esquece de se inscrever, dar aquele like e recomendar aos seus amigos vascaínos. Ao Vasco tudo, ohayô, buongiorno, bonjour.